Olá, vestibulandos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estude Vlog no canal. Hoje o Estude Vlog será narrado. No dia que eu gravei o vídeo foi numa quarta-feira. Então, no início da quarta-feira, eu começo com matemática. Então, estava fazendo um simulado da apostila do Checkmate, com questões de vestibulares, do Enem principalmente, e tinham questões de matemática básica. Eu não tive tanta dificuldade assim para resolver, mas mesmo assim eu errei bastante questões por falta de atenção, sabe? Eu não olhei alguns detalhes no enunciado que fariam a total diferença para o acerto das questões. No total tinham 45 e eu fiz não de modo contínuo, né? Eu não fiz o simulado de forma contínua porque eu tinha outras coisas para fazer nessa manhã, então eu terminei de tarde. Mas eu fiz acho que umas 20 questões agora, pela manhã, e é bastante cansativo fazer muitas questões durante o dia. Depois da pausa do simulado, eu parti para o simulado do A Mentoria de naturezas. Eu faço toda semana 2 simulados, um de natureza e um de matemática. Os simulados só são 15 questões. E geralmente são questões bem fáceis para você testar realmente se os conteúdos simples estão consolidados, para você garantir uma boa TRI no Enem. E eu geralmente tenho resultados muito bons com esse simulado. Eu fiz o de natureza e mais tarde eu iria fazer o de matemática. Mas eu gosto sempre de começar pelo de naturezas. Show de bola! A primeira coisa que a gente tem aqui interessante é que a etimologia da palavra logaritmo significa expoente. E a gente vai ver futuramente lá que log, a função logarítmica, é a função inversa da função exponencial que a gente viu. Felipe, o que você quer dizer com isso? Você vai entender mais lá pra frente. Mas basicamente log foi criado lá em 1800, no século 17. E para naquelas expansões marítimas, porque tinha algumas contas que tinham que ser feitas e somente um conhecimento exponencial não tinha como fazer aquelas contas, era muito difícil. Então foi criada uma base logarítmica para a gente resolver, e por incrível que pareça... Depois de terminar o simulado da mentoria, eu fui ver aula de matemática, como vocês podem ver aí, e eu peguei meu caderninho de anotações para escrever alguns detalhes que provavelmente eu poderia esquecer, né? Uma dica, uma fórmula, eu sempre escrevo no meu caderninho. Eu posso explicar para vocês depois como é que funciona, mas eu me inspirei na Savana, que tem um canal aqui no YouTube. Aí eu tava pegando minha caderneta, que eu faço a relação das questões que eu fiz na semana, de cada conteúdo, e também eu tenho uma checagem dos compromissos que eu cumpri durante o dia. Depois da aula de função logarítmica, eu fui fazer as questões de função logarítmica e, sinceramente, eu tinha bastante receio de começar esse assunto. Ano passado eu tentei, eu não consegui aprender. Eu acredito que mesmo depois dessa aula eu tenho dificuldades, mas eu pelo menos me arrisquei em fazer as questões. E são questões longas, quem estuda função vai entender como elas são trabalhosas. Você tem que ter um raciocínio muito bom e saber bastante sobre função exponencial. Mas é muito legal e satisfatório você conseguir fazer uma questão e acertar, principalmente porque acredito que caia uma questão de logaritmo por Enem. É considerado uma questão difícil, mas se você
conseguir garantir uma questão difícil e saber as fáceis também, né, principalmente para não ter incoerência, vai garantir uma aprovação para você, né? O que realmente faz a diferença entre os aprovados são os assuntos difíceis também, são as questões difíceis que você acertar. Terminei as questões de logaritmo, eu fui fazer o simulado da mentoria de matemática, que eram questões básicas também. E é muito legal a gente ver a nossa evolução nesses simulados pequenos, porque a gente vai melhorando nossa atenção e nós vamos acertando questões que são fáceis, mas que demandam um raciocínio, uma lógica. E a gente acertando essas questões vai ser uma garantia melhor para o Enem, porque a TRI corrobora muito para essas questões fáceis. Então, quanto mais questões fáceis vocês acertarem, melhor vai ser o resultado. E espero na hora, né? Se depender somente disso, realmente vai ser um resultado bom. A gente só vai mexer no núcleo quando a gente estudar um assunto chamado radioatividade. Fora isso, nós estamos na eletrosfera. E aí vocês viram comigo números quânticos. Por que o assunto de números quânticos ele é tão importante? Porque ele vai nos permitir fazer esse mapeamento de onde está aquele elétron, em qual camada, em qual sub, em qual orbital aquele elétron está e como que aquele elétron está girando. E pra gente é bem importante saber disso para justamente falar aqui de ligações. Então, os únicos elementos que tu encontra na sua forma monoatômica, um átomo apenas, sem precisar fazer ligação química, são os gases nobres. Os gases nobres estão na família 8A da tabela periódica, ou também grupo 18. E se você tiver, por exemplo, um balão de festa que tem H e hélio ali dentro, o hélio ele não está fazendo ligação com ninguém, ele está no formato de hélio, e você vai ter vários átomos de hélio. Agora, se tu pegar um balão agora... Para finalizar amanhã, eu vejo aula de química. Mas os exercícios eu faço à tarde, então eu estava fazendo exercícios de ligação iônica e ligação metálica. E eu tô bem no início de química, o que me dá um certo desespero, mas eu não estava aprendendo com outro curso que eu estava fazendo. E eu quis voltar atrás e refazer. Mas eu espero que dê tempo de ver tudo, porque química é realmente uma pedra no meu sapato na hora da prova de naturezas. E para o curso de medicina que eu quero fazer, né, na federal, precisa de uma boa nota de naturezas no Enem, então eu realmente preciso me dedicar. Mas é um assunto difícil para mim, todo mundo tem as suas dificuldades. E eu tô fazendo as questões bastante, trabalhando muito nas correções de questões para saber quais são as minhas dificuldades, se é falta de atenção, falta de conteúdo, falta de interpretação. Já de tardezinha para noite eu vou fazer o meu balé. E aí eu faço desde 2019, então faz bastante tempo. Eu dei uma parada, fiquei 1 ano sem fazer durante meu 3º ano do ensino médio. E eu fiquei bastante entrevada, então se você faz balé e achar que eu tô muito torta, muito estranha, então é por isso, eu tô voltando ao balde que eu chutei, mas é muito bom pra minha saúde mental fazer exercício físico, principalmente balé, que eu sou uma pessoa que gosto muito de interpretação, de música clássica, dessa parte mais teatral, e quando junta com exercício físico é perfeito pra mim. E além disso, tenho muitas amigas no balé, então é o meu rolezinho da semana, entendeu? Ir pro balé. Eu não saio muito,
não tenho muitas amizades, então essa parte do meu dia supre muitas lacunas. Ou seja, se tu tem 2 planos e esses planos possuem um ponto em comum, então há uma reta que passa por ele. Beleza? A interseção delas, inclusive, isso é interessante, né? Porque isso se passa também pelo princípio da projeção ortogonal, né? O que é a projeção ortogonal? Gente, para vocês terem noção, eu saí do balé com a aula diretamente ligada no meu celular e eu vim até minha casa com a aula ligada. E é tipo seguido, balé e aula de matemática. Eu não tenho tempo de tomar banho nem de jantar, só no intervalinho de 5 minutos que eu como. E aí estava a minha gata abençoada na frente da aula. Para finalizar o dia, como se eu já não tivesse cansado o suficiente, eu fui corrigir todas as questões que eu tinha errado. Então, eu tô mostrando aí para vocês meu caderno de erros, com todos os erros. E a justificativa do que eu errei. E também as listas de questões que eu fiz nesse dia. Foram muitas questões, então foi um dia bastante produtivo.